Quantas vezes você já se pegou em silêncio, com o coração apertado, pensando: será que eu falhei como mãe? Será que meu filho não percebe tudo o que já fiz por ele? Essas perguntas ecoam dentro de muitas famílias, especialmente quando os filhos crescem e começam a seguir caminhos diferentes daqueles que sonhamos para eles. O respeito parece se perder, a gratidão parece não existir, e aquilo que deveria ser vínculo, às vezes se transforma em distância. Chico Xavier nos lembra que o amor verdadeiro não é cego nem permissivo. O amor é firme, educa e sabe dizer não quando necessário. Ajudar não significa sempre estender a mão. Muitas vezes significa ter a coragem de recusar para que o outro aprenda a andar com as próprias pernas. E aqui está o ponto central desta reflexão. Existem momentos em que ajudar é, na verdade, atrapalhar. Quantas mães, quantos pais continuam carregando filhos adultos como se fossem crianças? Quantas noites em claro, quantos empréstimos feitos, quantas lágrimas escondidas atrás de um sorriso para não preocupar os outros? É duro admitir, mas o excesso de ajuda pode gerar dependência, preguiça e até desrespeito. Chico dizia que ninguém pode carregar a vida de outro nos ombros por tempo indefinido, porque isso retira a oportunidade de crescimento. Se você se sente cansada, esquecida, usada até, saiba que não está sozinha. Este vídeo é para você. Aqui vamos refletir sobre 5 momentos delicados em que não ajudar o seu filho é a maior prova de amor e respeito. Momentos em que a recusa não é dureza, mas sim sabedoria. Antes de seguirmos, quero te convidar. Se esta mensagem já tocou seu coração, deixe um comentário contando sua experiência, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, mais mães e pais poderão encontrar consolo e orientação nesta caminhada. Pense comigo, quantas vezes seu filho pediu algo que você sabia que ele poderia conquistar sozinho? Quantas vezes você se calou diante de atitudes injustas apenas para não criar conflito? Quantas vezes você se sacrificou deixando de lado seus próprios sonhos e sua saúde para socorrer alguém que não aprendeu a valorizar seu esforço? Essas perguntas não são acusações, são espelhos. Espelhos que Chico nos convida a olhar com coragem, porque amar também é colocar limites. E a primeira grande lição é que existem situações em que a sua ajuda não ensina, mas enfraquece. Um dia, uma mãe confidenciou a Chico: meu filho já tem mais de 30 anos, mas eu continuo sustentando suas escolhas erradas porque não quero vê-lo sofrer. E Chico respondeu com ternura: minha irmã, talvez o sofrimento seja o mestre que ele precisa encontrar. E assim, começamos a trilhar este caminho. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos 5 momentos em que dizer não é a chave para resgatar o respeito, a dignidade e a harmonia em sua família. Prepare o coração, porque o mais importante ainda está por vir. O primeiro momento em que você não deve ajudar seu filho é quando ele insiste em fugir das próprias responsabilidades. Pense bem, quantas vezes um filho adulto esquece de pagar suas contas ou se atrasa com compromissos e a primeira reação da mãe ou do pai é correr para resolver. Parece amor, mas é prisão. Chico Xavier nos ensinava que a vida é uma escola. Cada lição não aprendida volta em forma de prova. Quando os pais se colocam entre o filho e a consequência, acabam roubando dele a oportunidade de amadurecer. É como se tentassem protegê-lo da vida, mas no fundo, apenas atrasam seu crescimento. Imagine um filho que gasta tudo o que ganha em prazeres momentâneos. Quando chega o fim do mês, corre para a mãe pedindo dinheiro para o aluguel. O coração materno aperta, e muitas vezes ela abre mão do pouco que tem para não ver o filho em apuros. Mas o que acontece? Ele repete o comportamento porque sabe que a ajuda virá. Nesse instante, a bondade vira conivência. Chico dizia que a dor é uma luz quando não queremos aprender pelo amor. Se a vida cobra responsabilidade e nós impedimos a cobrança, fechamos as janelas que poderiam clarear o caminho do nosso filho. Esse é um momento de coragem para os pais. Não é negar por falta de amor, mas por excesso de cuidado verdadeiro. É olhar nos olhos e dizer: eu te amo, mas essa conta é sua. Eu não posso viver a sua vida por você. Esse primeiro não pode parecer duro, mas na verdade é libertador. É o passo que separa um adulto de uma criança mimada. É a oportunidade de o filho compreender que a vida não perdoa descuidos
e que a maturidade se conquista no enfrentamento. Agora reflita comigo. Quantas vezes você impediu seu filho de enfrentar algo que era dele, apenas porque não suportava vê-lo sofrer? E se esse sofrimento fosse justamente o remédio que a vida preparou? No próximo ponto, vamos falar de outro momento muito comum, quando seu filho pede ajuda em escolhas que envolvem atalhos perigosos, onde o sim pode ser a porta para erros maiores. O mais importante ainda está por vir. O segundo momento em que você não deve ajudar seu filho é quando ele pede apoio para escolhas que você já sabe, no fundo do coração, que são atalhos perigosos. Chico Xavier lembrava que a semente de hoje é a colheita de amanhã. Se um filho insiste em plantar em terreno infértil, não cabe ao pai ou à mãe regar esse chão, mas sim alertar, mesmo que doa. Pense em situações comuns. O filho que sonha em ganhar dinheiro fácil e pede para usar seu nome em um negócio arriscado, ou aquele que pede aval para um empréstimo, mesmo sem mostrar responsabilidade com as próprias finanças. O amor dos pais, muitas vezes, os leva a concordar apenas para não criar mágoa, mas essa ajuda, em vez de levantar, pode ser um empurrão para o abismo. Chico nos ensinava que a vida sempre cobra o preço das nossas escolhas. Se o filho aprende a recorrer ao pai e à mãe sempre que quer se aventurar em algo inconsequente, perde a noção de limites. Pior, acostuma-se a viver sem pensar nas consequências, porque sabe que alguém sempre irá cobrir seus erros. Esse é o momento em que o não se transforma em um muro de proteção. Dizer, eu não posso participar disso, é mais valioso do que qualquer ajuda financeira ou material. É mostrar com firmeza e ternura que a vida exige seriedade e que atalhos quase sempre escondem espinhos. Muitas mães confidenciam, se eu não ajudar, ele pode se afastar de mim. Mas Chico lembrava que o verdadeiro vínculo não se constrói na cumplicidade do erro, e sim no exemplo da retidão. Afastar-se por um tempo pode até acontecer, mas no íntimo, o filho guardará a semente da verdade que um dia florescerá. Esse segundo momento exige uma coragem silenciosa, escolher a dignidade em vez da aprovação imediata, porque o amor, para ser verdadeiro, não pode ser cúmplice da queda. E aqui surge uma pergunta que atravessa o coração de muitas mães. Quantas vezes você ajudou seu filho a seguir um caminho que sabia não ser o melhor, apenas para evitar uma briga? Será que esse silêncio não custou caro demais? No próximo ponto, vamos refletir sobre uma situação ainda mais delicada, quando o filho não respeita os próprios pais, mas mesmo assim exige ajuda constante. O mais importante ainda está por vir. O terceiro momento em que você não deve ajudar seu filho é quando ele já não demonstra respeito por você. Chico Xavier dizia que o respeito é a forma mais simples de amor em prática, e sem esse respeito, qualquer ajuda perde o valor, porque não é reconhecida, apenas usada. Muitos pais vivem essa realidade dolorosa. O filho chega em casa, fala de forma áspera, não escuta conselhos, ignora o esforço da mãe, mas na hora de pedir um favor, aparece com a mão estendida. O coração paterno e materno se divide entre a vontade de ser útil e a dor de se sentir invisível. Chico nos ensinava que ninguém deve sustentar a ingratidão, porque ela corrói o espírito tanto de quem recebe quanto de quem oferece. Ajudar nessas circunstâncias é reforçar a falta de limites, é permitir que o desrespeito se torne rotina. Esse é o momento de respirar fundo e lembrar: o amor não se humilha. Amor verdadeiro não é submissão ao desprezo, mas firmeza que educa. Quando um filho perde o respeito, a ajuda não pode vir como se nada tivesse acontecido. Precisa vir primeiro o diálogo, a reflexão, o chamado ao equilíbrio. Dizer não, nesse caso, é um grito silencioso que afirma: eu te amo, mas também mereço consideração. Esse gesto ensina mais do que qualquer presente ou favor. Ensina que os laços de família só florescem quando regados por reciprocidade. Muitas mães e pais, ao ouvir isso, pensam: mas se eu não ajudar, ele pode se afastar de vez. A verdade é que quem se afasta por causa de um limite já está distante em essência. O respeito pode demorar a voltar, mas a semente plantada pela sua postura firme pode ser o início de uma reconciliação mais madura. Quantas vezes você já se sentiu desrespeitada e ainda assim cedeu ao pedido do seu filho?
Quantas lágrimas engolidas ficaram guardadas dentro de você apenas para não piorar a situação? Chico diria: ninguém pode exigir respeito sem primeiro respeitar a si mesmo. É por isso que nesse terceiro momento, a ajuda deve dar lugar à dignidade. No próximo ponto, vamos mergulhar em uma situação muito comum, mas devastadora, quando o filho se recusa a lutar por si mesmo e espera que os pais carreguem toda a sua vida. O mais importante ainda está por vir. O quarto momento em que você não deve ajudar seu filho é quando ele se recusa a lutar por si mesmo. Chico Xavier lembrava que a vida pede esforço, porque é no suor que a alma amadurece. Se um filho decide cruzar os braços e viver à sombra dos pais, qualquer ajuda se transforma em muleta, não em apoio. É natural que os pais queiram proteger, mas proteger não é carregar. Imagine um filho que, já adulto, passa os dias sem procurar trabalho, sem estudar, sem se comprometer com nada. No entanto, exige que a mãe lhe prepare comida, lhe ofereça dinheiro, pague suas contas. Aos poucos, essa rotina se torna uma prisão. Os pais cansados e sobrecarregados, e o filho cada vez mais preso à própria inércia. Chico dizia que ninguém evolui por procuração. A luta de cada um é intransferível. Se os pais assumem a batalha que não é deles, o filho não aprende o valor do esforço nem a dignidade da conquista. Esse é o momento em que a firmeza é a forma mais elevada de amor. É preciso olhar nos olhos e dizer: meu filho, eu estarei ao seu lado para aconselhar e orar, mas o trabalho, a busca, a caminhada são seus. Eu não posso viver a sua vida. É um não que parece pesado, mas é na verdade libertador. É dar ao filho a chance de descobrir que é capaz, que dentro dele existe força suficiente para abrir seus próprios caminhos. Muitas mães pensam: e se ele fracassar? Mas Chico nos lembrava que o fracasso também é professor. O filho que tropeça, mas tenta, cresce muito mais do que aquele que nunca ousou caminhar sozinho. Reflita: quantas vezes você fez pelo seu filho aquilo que ele mesmo deveria ter feito? Quantas vezes você resolveu problemas que eram dele, apenas para não vê-lo sofrer? E quantas vezes isso só aumentou o peso sobre seus ombros? A ajuda que impede o esforço transforma-se em prisão. E ninguém veio ao mundo para viver encarcerado pela dependência. No próximo ponto, chegaremos ao quinto e último momento, quando o filho usa a fragilidade dos pais para manipular e conseguir o que quer. Um dos mais difíceis de todos. O mais importante ainda está por vir. O quinto momento, em que você não deve ajudar seu filho, é quando ele passa a usar sua fragilidade como instrumento de manipulação. Chico Xavier dizia que ninguém deve se servir da bondade alheia como escada para abusos. Quando um filho percebe que pode dobrar os pais pelo cansaço, pela culpa ou pelo medo da solidão, ele perde o rumo da consciência. Esse é um dos momentos mais dolorosos para as mães e pais. Muitas vezes, o filho adulto sabe das fraquezas emocionais de quem o criou, a preocupação excessiva, a sensibilidade, a dificuldade de dizer não. E, em vez de valorizar esse amor, ele o utiliza como chave para abrir portas de interesse próprio. Exemplos não faltam. O filho que ameaça se afastar caso não receba o que pede. Aquele que culpa os pais pelas próprias dificuldades, apenas para arrancar favores. Ou ainda, o que provoca sentimentos de vergonha e medo, dizendo que, sem ajuda, sua vida acabará em ruínas. Nessas situações, a ajuda deixa de ser gesto de carinho e se transforma em corrente de aprisionamento. Chico nos lembrava que o verdadeiro amor nunca manipula. Ele educa, ampara, mas não domina. Quando os pais cedem ao jogo da chantagem, mesmo que seja emocional, acabam reforçando um ciclo destrutivo. Esse é o instante em que o não se torna libertação. Libertação para o filho, que precisa reencontrar sua responsabilidade. Libertação para os pais que precisam reencontrar sua paz. Dizer: eu não posso ser refém do seu pedido, é um ato de amor, não de dureza. É o gesto que mostra que cada um deve responder por seus próprios passos. E aqui está uma lição profunda. Amor sem limites vira submissão. Ajuda sem consciência vira prisão. Quando os pais deixam claro que não se curvarão à manipulação, o filho, mesmo que demore, aprenderá que a vida não se vence pela chantagem, mas pelo esforço. Agora você já conhece os 5 momentos em que não deve ajudar seu filho.
5 situações em que o não é semente de amor verdadeiro. Mas não terminamos aqui, porque o que mais importa não é apenas saber quando recusar, mas como transformar essa decisão em ponto de virada, tanto para você quanto para seu filho. É nesse ponto que entra a história que vamos compartilhar. Uma história realista, ambientada no Brasil dos anos 90, de uma mãe que precisou enfrentar o peso dessas escolhas e descobriu, com lágrimas e coragem, a força dos ensinamentos de Chico Xavier. E o mais importante ainda está por vir. Era o Brasil dos anos 90. As ruas ainda guardavam o cheiro de pão fresco das padarias da esquina, o som das crianças jogando bola descalças no asfalto e o tilintar das garrafas de refrigerante de vidro retornáveis. A televisão exibia novelas que paravam o país, e o rádio da cozinha anunciava sucessos sertanejos enquanto o café passava no coador de pano. Foi nesse cenário que conhecemos Lúcia, uma mãe dedicada, que sempre acreditou que seu maior propósito na vida era cuidar dos filhos. Viúva cedo, ela criou os 2 meninos praticamente sozinha, trabalhou como costureira em casa, virava noites com a máquina de costura fazendo barulho pela madrugada, apenas para garantir que nunca faltasse arroz, feijão e um pedaço de carne no prato. Os vizinhos a admiravam. Lúcia é uma guerreira, diziam, mas dentro do coração dela, um vazio começava a crescer. Seus filhos, agora adultos, não demonstravam o respeito e a consideração que ela sonhara. Um deles, Mauro, já com 27 anos, morava com ela, mas parecia esquecer que a casa também era sua responsabilidade. Não contribuía, não ajudava, apenas exigia. O outro, Ricardo, havia se casado, mas sempre aparecia pedindo dinheiro emprestado, que nunca devolvia. Lúcia sentia que, a cada ajuda, perdia um pedaço de si mesma. As palavras de Chico Xavier, que ela lia em pequenos livretos comprados na banca de jornal, ecoavam em sua mente. Ninguém pode caminhar pelo outro. Cada um deve percorrer sua própria estrada. Mas como colocar isso em prática, quando o coração de mãe sangrava diante do sofrimento dos filhos? Como dizer não a quem ela trouxe ao mundo? Certa noite, depois de mais uma discussão com Mauro, que gritava pedindo dinheiro para pagar uma conta que nem era essencial, Lúcia se trancou no quarto. Sentou-se na beira da cama e chorou em silêncio. Sentia-se desrespeitada, usada, como se todo o seu esforço ao longo da vida tivesse sido em vão. Foi ali que ela se lembrou de uma frase de Chico, escrita em uma de suas cartas. Amar é educar com ternura, mas também é saber corrigir com firmeza. Essas palavras soaram como um chamado. Ela percebeu que talvez o maior gesto de amor naquele momento fosse aprender a recusar. Não por dureza, mas por esperança. Esperança de que, ao enfrentar a vida sem a bengala do socorro constante, seus filhos aprendessem a se fortalecer. Na manhã seguinte, ao preparar o café, Lúcia sentiu que precisava mudar. Ainda não sabia como, mas sabia que o silêncio e a submissão não poderiam continuar. E foi nesse instante de decisão silenciosa que sua vida começou a tomar outro rumo. O mais importante ainda estava por vir. Naquela manhã, Lúcia serviu o café em silêncio. O cheiro forte do pó recém-passado enchia a cozinha simples, e Mauro apareceu sonolento, como de costume, arrastando chinelos pelo chão de cerâmica já gasto. Sem olhar para ela, reclamou. Mãe, preciso que a senhora me ajude de novo. A conta está atrasada, senão vão cortar a luz. Antes, Lúcia teria corrido para abrir a gaveta onde guardava o pouco que ainda lhe restava. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ela respirou fundo, enxugou discretamente as mãos no avental e respondeu com calma, mas firme. Meu filho, eu não vou pagar essa conta. A casa é sua também. Você precisa assumir sua parte. Mauro a encarou surpreso. Estava acostumado ao sim imediato, ao colo sem condições. Tentou levantar a voz, mas Lúcia permaneceu serena, sustentando o olhar. Dentro dela, o coração batia acelerado, mas havia uma paz nova, como se as palavras de Chico lhe dessem sustentação invisível. Nos dias seguintes, Mauro ficou distante, resmungando, batendo portas. Mas foi até a companhia de energia negociar. Pela primeira vez, resolveu sozinho algo que sempre colocava nas costas da mãe. E ainda que tenha reclamado, algo mudou dentro dele. Percebeu que era capaz. Já Ricardo apareceu dias depois pedindo mais um empréstimo. Lúcia, com a voz doce, mas firme, disse: Filho, eu te amo,
Mas não posso mais tirar de mim para resolver os seus erros. Você precisa aprender a organizar sua vida. Ele saiu contrariado, dizendo que ela não era mais a mesma. Mas à noite, sozinha, Lúcia sorriu entre lágrimas. Não era mais a mesma, de fato. Estava aprendendo a amar com sabedoria. O tempo passou, e aos poucos os filhos começaram a enxergá-la de outra forma. Não mais como a mãe que tudo resolvia, mas como a mulher que sabia se respeitar. O vínculo que parecia enfraquecido começou a se reconstruir, não pela dependência, mas pelo reconhecimento. Lúcia descobriu na prática aquilo que Chico Xavier sempre ensinava. O amor não é excesso de proteção, mas presença firme que aponta o caminho. Ela continuava sendo mãe, continuava amando, mas agora deixava espaço para que os filhos crescessem, mesmo que fosse pelo caminho das pedras. E naquela mesma cozinha, onde tantas vezes se sentira invisível, ela redescobriu sua própria dignidade. Sentou-se com uma xícara de café e pensou: o respeito voltou. Não porque eles mudaram primeiro, mas porque eu mudei. Essa é a lição que Chico Xavier nos convida a viver. Ajudar nem sempre é estender a mão. Às vezes, é recuar para que o outro aprenda a caminhar. Às vezes é dizer não, para que o sim da vida tenha valor. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe nos comentários a sua experiência. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para que mais mães e pais encontrem essa luz em meio às dificuldades. Porque no fim, o mais importante sempre foi e sempre será o amor. Um amor que educa, respeita e liberta.